Muito bem, monstrinhos, vamos falar hoje sobre quantidade de matéria. Tá bom? A unidade para quantidade de matéria é mol. Muito bem. Mas o que é um mol? O que corresponde a um mol? Um mol, ela corresponde exatamente a 6, vou simplificar o valor, tá? 10 a 23 unidades. Então, um mol significa 6 vezes 10 a 23 unidades, ou entidades elementares. Qualquer entidade elementar. Mas como assim entidades elementares? Olha, se você falar, eu tenho aqui, digamos, se você fala 1 mol de átomos. Ora, 1 mol de átomos equivale a quantos átomos? Você diz 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas. Certo? 1 mol de moléculas. Você fala a mesma coisa, 6 vezes 10 a 23 moléculas. E assim sucessivamente. Se você fala 1 mol de elétrons. Ora, são quantos elétrons? 6 vezes 10 a 23 elétrons. Esse número 6 vezes 10 a 23 também é conhecido como constante de Avogadro. Então, a constante de Avogadro é 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23, certo? Conhecido como a constante de Avogadro, é exatamente o número que corresponde a 1 mol. Então, quando se fala de 1 mol, está se falando de 6 vezes 10 a 23 unidades elementares. Bem, vamos usar isso onde? Nós vamos usar isso na chamada massa molar. O que é massa molar? Repare que bem aqui está mol, né? Massa molar é a massa de 1 mol. Pode ser a massa de 1 mol de elétrons, pode ser a massa de 1 mol de prótons, pode ser a massa de 1 mol de átomos, pode ser a massa de 1 mol de íons, pode ser a massa de 1 mol de moléculas. Confere? Muito bem. Então, quando nós trabalhamos a aula anterior, nós falávamos sobre, por exemplo, dissemos que o oxigênio tem 16 U. Lembre que isso aqui é a massa de um átomo de oxigênio. Ó, a massa de um átomo de oxigênio é 16 U. Bem, nós dissemos para você que cada U desse é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Se você fizesse assim, ó, um átomo de oxigênio, certo? Aqui é a quantidade de átomos, ok? E aqui eu vou colocar a massa correspondente, tá bom? Então, um átomo de oxigênio, 16 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Qual seria, certo, a massa, ou melhor, qual seria a quantidade de átomos que eu teria exatamente em 16 gramas? Então, observe que eu fiz coincidir aqui, ó, o valor numérico aqui, 16, eu fiz coincidir com este valor aqui, certo? Agora, a unidade é diferente, grama. Então, digamos que eu queira saber quantos átomos tem em 16 gramas de oxigênio. Repito, tá? Usei o mesmo valor numérico aqui, ó, da massa atômica. Aí eu vou ter um valor X. Sabe o que vai dar? O valor X vai dar 6 vezes 10 a 23 átomos. Sacou como é que funciona a coisa? Então, olha só. O que eu mostrei para você? O oxigênio é 16U. Isso aqui é a massa de um átomo. É isso? Quando você põe 16 gramas, você já está falando de 6 vezes 10 a 23 átomos. Ou seja, 1 mol de átomos. Então, é assim que funciona para qualquer elemento. Cálcio. Você diz, o cálcio tem 40U. O que é isso? Um átomo de cálcio. Se você pega o valor numérico e põe grama, aí você diz, bem, então são 6 vezes 10 a 23 átomos. Vai ser sempre assim.
Isso aqui corresponde a 1 mol. Então, essa massa aqui, olha, que é numericamente igual à massa atômica, é a massa molar. Então, ela é numericamente igual à massa atômica, certo? Aqui eu tenho a massa atômica para o elemento aí. Então, ela é numericamente igual à massa atômica. Mas a unidade é diferente e o significado também. Aqui você está falando da massa de um átomo. Aqui você está falando da massa dessa quantidade, da constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Por isso, essa massa molar é expressa assim, ó, 40 gramas por mol, ou 40 gramas, né, mol menos 1, já que ele está aqui no denominador elevado a 1, quando você passa ele para o numerador, você põe menos 1. Então, isso aqui é a unidade da massa molar. Então, isso você faz para qualquer elemento. Digamos, você tem um enxofre 32U. Vou corrigir aqui um pouquinho. 32U. Isso é um átomo, certo? Você pode usar o enxofre 32 gramas por mol. Isso aqui é massa atômica. Isso aqui é massa molar. Qualquer elemento. Carbono, 12U. O que é isso? Massa atômica. Se eu escrevo carbono, 12 gramas mol menos 1. Isso é a massa molar. Gente, isso também vale para as substâncias, tá? Então, quando você escreve CO2, massa molecular, 44U, ó, isso é massa molecular, certo? Uma molécula. Se você pega o mesmo valor numérico, ó, mas põe grama por mol, aí você já está falando da massa molar. Vamos fazer mais uma substância, ó. CH4, 16U. Eu posso escrever CH4, 16 gramas mol. Isso aqui é massa molecular. Isso aqui é massa molar. Podemos também fazer o seguinte, ó. Isto aqui é a massa de um átomo. Isto aqui é a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos. Aqui é a massa de um átomo. Aqui é a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos. A massa de uma molécula e a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas, ó. Certo? Posso fazer isso aqui, ó. 16U, massa molecular de uma molécula. Massa molar, 6 vezes 10 a 23. Entendeu? Vou fazer o último esqueminha para você, tá? Fazer assim, ó. Massa, quantidade de massa, quantidade de átomos, tá bom? Quantidade de matéria. Então, vamos lá. Se você fala 40 gramas de cálcio, aí, quantidade de átomos, eu digo 6 vezes 10 a 23. Qual é a quantidade de matéria? 1 mol. Percebeu a diferença? Ó. Vamos pegar agora o oxigênio. Ó. 16 gramas de oxigênio. Quantidade de átomos, 6 vezes 10 a 23. Quantidade de matéria, 1 mol. Agora, posso fazer assim também, ó. 44 gramas de CO2. Quantidade de moléculas, né? Nesse caso aqui, seria a quantidade de moléculas. Seria o quê? 6 vezes 10 a 23. E a quantidade de matéria? 1 mol. Você entendeu como é que a coisa funciona? Então, vamos ver se você entendeu mesmo aqui, ó. Água. Se eu falar 18U, eu estou falando do quê? Da massa molecular. De uma molécula. Agora, se eu escrevo 18 gramas mol menos 1, eu estou falando da massa molar. Da massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui, então, é chamado de massa molar. Bem, só não esquece de usar a linguagem correta, tá? Quando se fala em quantidade de matéria, ela é expressa em mol, tá bom? Então, se eu tenho CO2, 44U, alguém me pede,
Qual é a massa molar dele? Basta você pegar o valor numérico e colocar grama-mol. Qual é a quantidade de matéria que existe aí? Certo? Você diz 1 mol, já que a massa é essa aqui, coincidiu o valor numérico. Obviamente, tá? Podem surgir perguntas. Se eu tiver 88 gramas de CO2, quantos mols você teria? Ora, não é o dobro da massa? Aí eu teria 2 mols. Quantas moléculas você teria? 2 vezes 6 vezes 10 a 23. E aí os problemas vão surgindo, confere, e você vai resolvendo.